Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência. Hoje vamos falar sobre a mecânica hamiltoniana. Esse será um vídeo introdutório, sem se aprofundar muito no formalismo da mecânica hamiltoniana. Esse vídeo é uma continuação do vídeo 21 sobre mecânica lagrangiana e por isso é importante que vocês vejam ele. Mas de qualquer modo, vou resumir. Em meados do século XVII, Newton formulou as bases da mecânica. O formalismo utilizado por Newton e contemporâneos ficou conhecido como formalismo newtoniano, que é o que aprendemos no colégio e nos primeiros semestres da faculdade. Porém, o formalismo newtoniano é pesado e redundante e exige muito esforço para escrever sistemas mais complexos. No final do século XVIII, Lagrange, em seu livro Mécanique analytique, desenvolveu seu próprio formalismo, a mecânica lagrangiana, muito mais versátil e dotada de um formalismo totalmente escalar. A mecânica lagrangiana consegue, sem muito esforço, descrever a dinâmica de sistemas bastante complexos e com um número grande de corpos. Isso porque o formalismo lagrangiano dispensa os vínculos e considera apenas variáveis de fato independentes, que passaram a ser chamadas de coordenadas generalizadas. Tais coordenadas são independentes e suficientes para descrever o sistema. E essas coordenadas podem ser inclusive ângulos, o que nos permite adotar de forma muito mais natural sistemas de coordenadas polares e esféricos. No centro desse formalismo está a função lagrangiana, que depende exclusivamente das coordenadas generalizadas e das velocidades generalizadas e, eventualmente, do tempo. É uma função escalar, que vale a energia cinética menos a energia potencial. E com essa função, podemos descrever a dinâmica do sistema através das equações de Euler-Lagrange, que é exatamente equivalente à segunda lei de Newton. Para cada coordenada generalizada, teremos uma equação. Então, num sistema com n coordenadas, teremos n equações de Euler-Lagrange. No século XIX, Hamilton fez um novo upgrade na mecânica. Desenvolveu o formalismo hamiltoniano, que depende do formalismo lagrangiano, como veremos, mas vai muito mais além. O formalismo hamiltoniano é versátil o suficiente para ser explorado na mecânica estatística e dar origem à mecânica quântica. A mecânica quântica só existe como é hoje devido a tal formalismo. Seria impossível desenvolver a quântica através de formalismo newtoniano. Enquanto a função lagrangiana é a função das posições e velocidades generalizadas, a função hamiltoniana é a função das posições e dos momentos generalizados, onde os alfaésimos momentos generalizados são a derivada da lagrangiana em relação à alfaésima velocidade generalizada. Então, o momento linear em x é a derivada da lagrangiana em relação à velocidade em x. O momento angular em θ é a derivada da lagrangiana em relação à velocidade angular θ ponto. Podemos transformar a função lagrangiana na função hamiltoniana através da transformação de Legendre. Então, é necessário conhecer o formalismo lagrangiano antes de conhecer o formalismo hamiltoniano. Os dois formalismos são irmãos. Por fim, para moldar a dinâmica, temos as equações de Hamilton. No formalismo lagrangiano, temos n equações diferenciais de segunda ordem,
Já no formalismo hamiltoniano, temos 2n equações diferenciais de primeira ordem. Além da versatilidade e simplicidade do formalismo, temos outra vantagem. Podemos, através das equações de Hamilton, notar as simetrias e as leis de conservação. Quando a hamiltoniana não depende explicitamente de uma variável Qα, dizemos que Qα é uma variável ignorável e que as equações de Hamilton são invariantes por transformações em Qα, ou seja, uma simetria. E veremos a seguir que para cada simetria temos uma lei de conservação. Por exemplo, se a hamiltoniana não depender do tempo, isso implica que podemos variar o tempo, que a dinâmica do sistema continuará a mesma. E digo mais, simetria temporal implica na conservação de energia. Neste caso, podemos reescrever a hamiltoniana de tal forma que ela é a própria energia mecânica, isto é, energia cinética mais energia potencial. Esse é o caso, por exemplo, do movimento de uma mola. Se a hamiltoniana não depende da posição x, isso implica que há uma simetria espacial, e nesse caso, quem se conserva é o momento linear em x. Se a hamiltoniana não depende do ângulo θ, isso implica que há uma simetria rotacional, ou seja, podemos rotacionar o nosso sistema em Δθ, que ele permanece o mesmo. A grandeza conservada, nesse caso, é o momento angular. Podemos verificar esse último caso em forças centrais, como a gravidade. Resumindo, se a hamiltoniana não depende de uma variável, isso implica que há uma simetria no sistema que conserva essa variável. Então, o formalismo hamiltoniano é um formalismo que já te dá, de forma direta, as leis de conservação. Não há necessidade de nenhuma lei adicional. Enfim, esta foi apenas uma introdução à mecânica hamiltoniana. Um assunto extremamente vasto, com inúmeras aplicações, até mesmo fora da física. O que mostrei aqui não é nem 1% desse assunto. Assistam também o vídeo sobre a biografia de M. Noether, matemática alemã que desenvolve um pouco mais a ideia de simetrias e leis de conservação. Bem pessoal, vou ficando por aqui. Se gostaram, deixem um joinha e se inscreva no nosso canal. Curta nossa página no Facebook, O Mundo da Ciência. Falou e até o próximo vídeo.